Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez com imensa satisfação, alegria no coração, para mais este momento de estudo, mais este momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus. E só temos motivos para agradecermos a Deus, este Pai misericordioso, este Pai bondoso, infinitamente justo, que nos concede oportunidades sem limites para continuarmos o nosso processo de crescimento, de iluminação espiritual. Por isso, agradecemos a este Pai, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. Aos Espíritos amigos agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, companheiros de jornada terrena, companheiros e companheiras que constantemente estão aqui conosco, se esforçam constantemente para nos encontrarmos aqui nesta página virtual, para juntos estudarmos, refletirmos acerca do Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, em nome do Senhor Jesus, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio do tempo como oportunidade para a nossa iluminação, para o nosso esclarecimento, para conhecermos a verdade sobre a qual Jesus nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do Livro da Esperança. Livro da Esperança, de autoria do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. Esta belíssima parceria que durante décadas nos deixou um legado inesgotável de informações acerca do Evangelho do Cristo. Então hoje trouxemos, nesta sequência cronológica dos capítulos do Livro da Esperança, o capítulo de número 20, que tem como título No Domínio das Provas. Então aqui Emmanuel nos traz esclarecimentos acerca das nossas provas. O que nós estamos fazendo em relação ou com aquelas oportunidades que nos são ofertadas como momentos para o nosso aprendizado. Então é por isto que ele nos traz este título, Nos Domínios da Prova. Mas antes de começarmos aqui com as palavras de Emmanuel, faremos mais uma vez a leitura de mais uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, e ele nos fala sobre as nossas tarefas, que cada um de nós temos uma missão aqui na Terra, cada um de nós temos deveres, temos compromissos que assumimos no plano espiritual para virmos aqui à Terra, no plano físico, para executarmos para a nossa melhoria e assim auxiliando também a coletividade da qual nós fazemos parte. Sejam encarnados ou desencarnados, nós fazemos parte desta imensa coletividade de seres a caminho da humanização e a caminho da angelitude, filhos de Deus. Então temos que trabalhar conjuntamente para a nossa melhoria e também auxiliando a coletividade. Então, Pastorino nos fala da seguinte maneira: a cada um de nós compete uma tarefa específica na difusão do bem. Então, cada um de nós
viemos com um compromisso de realizar tarefas específicas na difusão do bem. Porque ninguém veio à Terra com o compromisso ou com aquela missão, vamos colocar entre aspas esta palavra missão, com a missão de fazer o mal. Porque ainda existem muitos companheiros que acreditam que alguém está fazendo mal, ou que muitos estão fazendo mal, porque vieram com a missão, com a tarefa de serem maus, de prejudicarem outras pessoas. Não, de forma alguma. Ninguém recebe tarefa no mundo espiritual, ninguém recebe uma missão no mundo espiritual para o mal. É sempre para a difusão do bem. O mal é o resultado equivocado das nossas escolhas. Então ele diz ainda na sequência: ergue-se para o trabalho, porque as tarefas são muitas e importantes, e poucos são os que têm consciência delas. Então aqui, conforme Jesus havia nos dito, e continua repetindo nos nossos ouvidos espirituais, que a seara é imensa, mas são tão poucos os trabalhadores. E aí vem Pastorino e nos diz que é preciso que nós nos ergamos de onde nos encontramos para trabalhar, porque as tarefas são muitas e importantes e poucos são aqueles que têm consciência de suas tarefas. E ele acrescenta: ajude o mundo para que o mundo possa ajudá-lo. Então não podemos ficar de braços cruzados esperando que o mundo melhore. Ah não, o mundo está muito complicado, o mundo está muito difícil, o mundo está perdido. Não, de forma alguma, o mundo não está complicado, o mundo não está muito difícil, o mundo não está perdido. Nós é que não estamos executando as nossas tarefas como deveríamos executá-las. E aí ele acrescenta: estenda seus braços eficientes no cultivo do bem, para que quando os recolher, os traga cheios dos frutos abençoados da felicidade e do amor. Então ele nos fala que é preciso que estendamos os braços no cultivo do bem, porque quando nós recolhermos os nossos braços, eles voltarão cheios dos frutos abençoados da felicidade e do amor. Ou seja, não podemos ficar de braços cruzados. É preciso que façamos aquilo que nos compete. É preciso que nos esforcemos para executarmos as tarefas para as quais nós fomos designados e que, em muitas situações, nós as escolhemos. Então aqui fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino para começarmos nas palavras de Emmanuel, neste capítulo 20, no domínio das provas, onde ele traz como referência para as reflexões deste capítulo um versículo anotado por Mateus de palavras de Jesus, o capítulo 18, o versículo de número 7, onde Jesus nos disse da seguinte maneira: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai daqueles por quem o escândalo vier. Então Jesus nos disse que no estado evolutivo, no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, seria inevitável que acontecessem os escândalos, mas conforme a lei de causa e efeito, a lei do retorno, todos nós que causarmos escândalos aqui no mundo, seremos responsabilizados, arcaremos com as consequências das coisas equivocadas que venhamos praticar aqui no mundo. Então aqui no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º, no item 13, Emmanuel buscou como referência, e até já iniciando as explicações para estas palavras de Jesus, a notação de Kardec, onde nós encontramos da seguinte maneira: é preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus,
porque imperfeitos como são na terra os homens, se mostram propensos à prática do mal. E porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por estas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e não que haja para estes a obrigação de praticá-los. Então aqui os espíritos amigos, através de Kardec, essas anotações de Kardec, vem e nos explica que Jesus não afirmou com estas palavras que nós temos a obrigação de praticar o mal aqui na Terra. Não, de forma alguma, não foi isto que Jesus quis dizer. Como já havíamos dito anteriormente, e vem os espíritos amigos e nos dizem que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, ou seja, da nossa imperfeição, das escolhas equivocadas que fazemos, e não que haja para estes a obrigação de praticar o mal. Ninguém tem a obrigação, ninguém tem o compromisso ou a missão, colocando mais uma vez entre aspas estas palavras compromisso e missão. Então ninguém tem este compromisso, essa missão de praticar o mal aqui na Terra. O nosso compromisso, a nossa missão é para a prática do bem, conforme Carlos Torres Pastorino nos disse na mensagem que acabamos de ler. E aí vem Emmanuel para nos esclarecer um tanto mais acerca destas palavras de Jesus e também de Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então Emmanuel começa nos dizendo, nos lembrando acerca de um pai. Aí ele faz uma narrativa simbólica de um pai super protetor que coloca o seu filho em uma redoma de vidros, não deixando que ele participe dos problemas do mundo. O que acontecerá? Se nós superprotegermos os nossos filhos, colocarmos ele, conforme Emmanuel usa aqui simbolicamente, como se fosse em uma redoma de vidro, resolvendo todos os problemas para ele, ele chegará à idade adulta sem ter aprendido nada. E quando nós não estivermos do lado dele, ele passará por sérios apuros, porque neste caso, se nos comportarmos assim, nós retiraremos dele todas as oportunidades para o aprendizado. Não que devamos deixar os nossos filhos sofrerem, não, de forma alguma. Precisamos estar ali com eles, ombro a ombro, lado a lado, mas eles participando também dos problemas do mundo, para que eles aprendam a lidar com estes problemas e aprendam as lições que estes problemas têm como, digamos assim, tarefa nos trazerem, porque os problemas são os nossos professores, são as disciplinas que nós temos à nossa disposição para estudarmos e depois fazermos as provas. Então Emmanuel começa nos dizendo o seguinte: imaginemos um pai que, a pretexto de amor, amar muito seu filho, decidisse furtar um filho querido de toda a relação com os reveses do mundo, tirar dele todas as oportunidades de ter contato com os problemas do mundo. Semelhante rebento de tal devoção afetiva, ou seja, semelhante filho de tal devoção afetiva, seria mantido em um sistema de exceção, ou seja, totalmente apartado dos demais habitantes da Terra. E aí ele diz na sequência: para evitar acidentes climáticos inevitáveis, descansaria exclusivamente na estufa durante a fase de berço. Então aqui ele começa narrando esta história simbólica lá do berço, de quando a criança nasce, que para proteger dos acidentes climáticos, ele não pegue um resfriado, não fique gripado, não aconteça alguma coisa com ele, ele ficaria em uma estufa desde o berço e, posto a cavaleiro de perigos e vicissitudes, mal terminada a infância, encerrar-se-ia numa cidadela inexpugnável,
onde somente prevalecesse a ternura paterna e empolgá-lo de mimos. Então aqui ele vai fazendo a narrativa deste pai super amoroso, super protetor, que protegesse o seu filho desta forma, o isolando do mundo. E Jesus nos disse, certa feita, numa oração belíssima, quando ele estava prestes a ser preso, uma rogativa que ele fez ao Pai, por nós, ele disse: eu não quero que os tire do mundo, mas sim que os proteja, que os livre do mal. Então Jesus nos disse isto conversando com Deus, que não queria e não estava pedindo para que Deus nos tirasse do mundo, nos deixasse aqui, mas com a proteção necessária para nos livrar do mal. E aí Emmanuel segue a sua narrativa acerca deste pai. Ele diz que não frequentaria, ou seja, esta criança super protegida, para não ter o perigo de acontecer alguma coisa com ela, não frequentaria qualquer educandário comum aqui da terra, a fim de não aturar professores austeros ou sofrer de influência de colegas que não lhes respirasse o mesmo nível, e seria alfabetizado assim no reduto doméstico, apreciaria unicamente os assuntos e heróis de ficção que o genitor lhe escolhesse. E ele segue dizendo: isolar-se-ia de tudo e de todos em relação ao contato humano, para não arrostar problemas, e desconheceria todo o noticiário ambiente para não recolher informações que lhe desfigurassem a suavidade interior. Então, o seu interior continuaria intacto, a suavidade interior, ele não teria nenhuma mudança em não tendo contato com os problemas do mundo. E aí Emmanuel diz na sequência: candura inviolável e ignorância completa. Então essa candura inviolável deste filho super protegido redundaria simplesmente em uma ignorância completa. E ainda santa inocência e inaptidão absoluta. Então seria aquele jovem, redundaria naquele jovem que estaria numa ignorância completa, mas com uma candura inviolável, estaria na santa inocência, porém com inaptidão absoluta para enfrentar os problemas do mundo. E aí ele diz na sequência, no desfecho desta narrativa em relação a este pai e a este filho. Este pai, inabilitado para conduzir o seu filho, redundaria da seguinte maneira a história deste filho, ou a bagagem deste filho. Chega, porém, o dia em que o genitor, naturalmente vinculado a interesses de outros, se ausenta compulsoriamente do lar, seja por atividades que ele tenha que se ausentar, seja pelo fenômeno biológico que conhecemos com o nome de morte. Um dia teremos que nos ausentar também pela morte do corpo físico dos nossos lares. Então nós temos que preparar os nossos filhos quanto mais cedo, melhor, na medida do possível. E é lógico, no momento certo também, de acordo com com o caminhar normal da natureza, de acordo com a idade biológica das criaturas. Então precisamos ir preparando os nossos filhos, porque não sabemos em que dia soará aquela sirene para o retorno para o nosso verdadeiro lar. Então Emmanuel nos fala que este pai, ele teve que compulsoriamente se ausentar do lar, e tangido pela necessidade, o moço, ou seja, o filho, é obrigado a entrar na corrente da vida comum. Então, compulsoriamente, os nossos filhos terão que entrar nesta corrente da vida comum,
compulsoriamente e naturalmente, porque um dia papai e mamãe não estarão aqui para resolvermos os seus problemas. É por isso que falamos lá no início que precisamos estar ali ombro a ombro, lado a lado, para auxiliarmos e esclarecermos na medida do possível. Conforme está aqui postando o nosso companheiro Eudes, lá de Trindade, o seu comentário, proteger os filhos das lições da vida é privar-lhes de amadurecerem para a vida que lhes aguarda, criando pessoas inseguras e covardes, principalmente inseguras para enfrentarem os problemas da vida. E neste caso, a responsabilidade será deles ou serão deles, dos nossos filhos? Não, se agirmos desta forma, a responsabilidade, em primeiro lugar, será nossa, porque conforme já citamos várias e várias vezes, a questão de número 582 de O Livro dos Espíritos, nós, na condição de missionários aqui na Terra, na roupagem de pais, temos a responsabilidade junto aos nossos filhos e perante os nossos filhos de os preparar para o futuro. É nossa responsabilidade. Por isso recebemos aquele serzinho frágil ali nas nossas mãos, na roupagem pequenininha de uma criança, para começarmos este trabalho desde cedo. Então é por isso que Emmanuel nos traz esta narrativa e acrescenta que este moço, homem feito, sofre conflito da readaptação que lhes rasga a carne e a alma, para que se lhe recupere o tempo perdido, ou aquele tempo que o pai fez desperdiçar, e o filho acaba enxergando insânia e crueldade, onde o pai supunha cultivar a preservação e carinho. Então o pai, numa situação desta, poderia falar para o filho: não, eu fiz tudo isto para lhe proteger, mas o filho vai enxergar a insânia e a crueldade do pai, que ao invés de o proteger, de o auxiliar, lhe prejudicou terrivelmente. Conforme nos diz aqui a nossa amiga de jornada, lá das Minas Gerais, a professora Vilma Guimarães, os filhos de hoje serão os pais de amanhã. Então precisamos preparar esses filhos de hoje para serem melhores pais amanhã, melhores do que nós, porque é um caminhar natural. Um dia nós estamos melhores do que o outro, então nós temos a obrigação de treinar os nossos filhos, melhorar os nossos filhos, para que eles se comportem melhor do que nós, para que eles tenham mais conhecimento do que nós. Sem dúvida alguma, nós que aqui nos encontramos hoje, tivemos uma criação bem diferente da que estamos dando aos nossos filhos hoje. O nosso companheiro Eudes, lá de Trindade, que já tem a oportunidade de ser pai pela segunda vez, digamos assim, porque já é avô, então está tendo esta oportunidade de enxergar ali mais à frente o neto, no caso netinha, sendo educada de uma forma já diferente da qual ele foi educado, bem diferente, e também diferente dos métodos que ele usou para educar os seus dois filhos, um casal. Então, neste caso, sem sombra de dúvida, que é um caminhar natural. E aí diz Emmanuel, a imagem ilustra claramente, ou seja, essa narrativa de Emmanuel ilustra claramente a necessidade da encarnação e da reencarnação do espírito nos mundos inumeráveis da imensidade cósmica, de maneira que se lhe apurem as qualidades e se lhe institua a responsabilidade de consciência. Então, sem sombra de dúvida que é necessário este caminhar que estamos fazendo para apurarmos as nossas qualidades e instituir na nossa consciência a responsabilidade. E o nosso companheiro Eudes aqui está informando
que na segunda-feira chegará a segunda netinha. Que seja bem-vinda esta segunda netinha, que sem sombra de dúvida será amparada e protegida pelos seus genitores e pelos seus avós com muito carinho, muita fraternidade, muito amor e muita responsabilidade, sem sombra de dúvida. Muito obrigado pela informação e parabéns, vovô, pela segunda vez. E aí Emmanuel encerra estas belíssimas reflexões dizendo: dificuldades e lutas semelham materiais didáticos. Vejamos a comparação e prestemos atenção na comparação que Emmanuel nos traz aqui, que estas dificuldades e lutas que nós enfrentamos aqui na Terra são semelhantes a materiais didáticos na escola e também se assemelham a andaimes na construção civil. Então, são materiais didáticos e também se assemelham a andaimes na construção civil. Amealhada a cultura, ou seja, alcançada a cultura intelectual por meio daqueles materiais didáticos, e levantado o edifício usando aqueles andaimes, aí ele acrescenta: desaparecem uns e outros. Então, amealhada a cultura ou levantado o edifício, desaparecem os materiais didáticos, a necessidade de usarmos aqueles materiais didáticos, e ao mesmo tempo que, uma vez edificado ou construído o edifício, não teremos a necessidade de mantermos aqueles andaimes em volta do edifício. Abençoemos, pois, as disciplinas e as provas com que a infinita sabedoria nos acrisolam as forças, enrijando-nos o caráter. Então, as disciplinas e as provas são exatamente com esta finalidade de enrijecer ou de aprimorar ou de construir, moldar ou amoldar o nosso caráter. E ele encerra dizendo que ingenuidade é predicado encantador na personalidade, mas o trabalho não a transfigura em tesouro de experiência laboriosamente adquirida. Não passará de flor preciosa, a confundir-se no pó da terra ao primeiro golpe de vento. Então, se mantivermos esta ingenuidade, conforme ele diz aqui que é predicado encantador, quando surgirem as primeiras tempestades, sem sombra de dúvida que teremos sérios problemas. Então é preciso que enfrentemos desde cedo estas dificuldades da vida, usando esses materiais didáticos para aprimorarmos ou para construirmos ou para amealharmos a cultura necessária, a experiência necessária, construindo em nós esse edifício sólido, para não mais precisarmos nos escorarmos nas outras pessoas. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, companheiros e companheiras de jornada, por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos, mesma distância, companheiros que se encontram em outros estados aqui da nossa Federação Brasileira, companheiros, assim como a nossa irmã Arlinda, que se encontra em outro país, lá em Portugal, mas aqui nos encontramos neste mesmo ambiente virtual, maravilhosa tecnologia em que nos concede a oportunidade de, mesma distância, nos reunirmos virtualmente em uma mesma página, em uma mesma sala de bate-papo, para conversarmos, para dialogarmos, para aprendermos um pouco mais acerca do Evangelho do Cristo. Um abraço fraternal e de imensa gratidão a todos vocês. E até breve, até muito breve, quando voltaremos a nos reunir aqui nesta página virtual para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões, que possamos perseverar constantemente, buscando a nossa iluminação espiritual. Até breve, meus irmãos. Paz aos nossos corações.